Fala galera, tudo bem? Professor Henderson aqui mais uma vez com mais uma questão do Enem, uma questão que fala pra gente de área de figuras planas. Então uma questão bem interessante, que ele fala que tem um senhor, pai de 2 filhos, que deseja comprar 2 terrenos como esses da figura A e B. Um dos terrenos tem um formato convencional, formato de um retângulo. O outro dos terrenos já tem esse formato que não é nenhuma figura clássica que a gente conheça. Então, às vezes, a gente já fica tentado a pensar em aplicar a fórmula da área do trapézio. Porém, essa figura não é um trapézio. Para ser um trapézio, 2 lados opostos precisariam ser paralelos. E, claramente, esse lado não é paralelo com esse, assim como esse lado também não é paralelo com esse. Então, qual que tem que ser a nossa tática aqui? A nossa tática tem que ser aquela ideia. Se uma figura não tem um formato convencional, eu posso pegar e dividi-la, mas dividi-la de que forma? Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso pegar e dividir esse terreno meu desta forma. Se a gente analisar direitinho, o que surgiu nesse momento foram 2 triângulos retângulos, onde eu conheço tanto a base quanto a altura, de tal forma que eu posso calcular essas áreas da forma clássica, base vezes altura dividido por 2. Então, o que acontece é, a gente precisa que esse terreno seja igual a esse. O pai precisa comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida. Então, se as áreas têm que ter a mesma medida, essa daqui tudo depende de um x, então não tem como eu calcular essa área ainda. Mas essa daqui eu posso apenas pensar em calcular a área desse terreno a partir desses 2 triângulos e depois afirmar que a área dessa figura tem que ser igual à área dessa figura. Vejamos como pensar nessa questão, então. Suponha que nessa divisão surgiu o meu triângulo 1, vou chamar esse triângulo aqui de triângulo 1, e esse daqui eu vou chamar de triângulo 2. Então, se a gente for calcular a área do triângulo 1, é só a gente pensar. É base vezes altura, dividido por 2, onde a base pode ser, por exemplo, 21. Se a base for 21, a altura é 3. Tudo isso dividido por 2. Isso daqui dá 63 dividido por 2. Não vou fazer essa divisão, pois essa divisão não dará o número inteiro. Agora, a área do terreno 2. O que é só pensar novamente? Base vezes altura dividido por 2. Só que dessa vez, tanto a base quanto a altura valem 15. Então, 15 vezes 15 dividido por 2, e isso vai dar 225 dividido por 2. Bom, agora sim, a partir do que eu tenho aqui, eu consigo dizer qual que é a área da figura B. A área da figura B nada mais é do que a área do terreno 1 mais a área do terreno 2. Então, o que eu vou ter aqui nesse caso? Eu vou ter 63 sobre 2 mais 225 sobre 2. E isso daqui nada mais é do que 288 sobre 2. Agora sim, efetuando essa divisão ou simplificando, a gente chega à conclusão que a área da figura B, a área do terreno B, é de 144 metros quadrados. Bom, parte 1 concluída da questão. O que eu preciso pensar agora? Esse terreno aqui, da minha figura A, tem que ter a mesma área do terreno da figura B. Então, é como se eu dissesse, a área da figura A tem que ser igual à área da minha figura B. Bom, a área da figura A, se é um retângulo, é só pensar base vezes altura, tem que ser igual à área da figura B, que eu acabei de calcular aqui, que deu 144. Sendo a minha base x mais 7 e a altura x, eu fico com x vezes x mais 7 igual a 144. Aplicando a minha propriedade distributiva, eu fico com x vezes x, x ao quadrado, x vezes 7, 7x, e já prevendo aqui a minha equação do segundo grau, eu já vou igualar ela a zero, para ficar mais fácil de extrair dos coeficientes e poder resolver utilizando, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Sempre lembrando que nessa questão daria para resolver, por exemplo, por soma e produto, mas só que Bhaskara é o caminho mais natural que a gente tem.
Então esse 144 vem para cá negativo e isso fica igualado a zero. Como não dá para simplificar essa equação, não dá para dividir todos os coeficientes por um mesmo número, já vamos extrair aqui os valores do A, do B e do C. No caso, o A é o coeficiente, é o número que acompanha o x ao quadrado. É o 1 que está escondido aqui. O B é o nosso 7 e o C é menos 144. Não se esqueçam desse sinalzinho aqui. Se aqui está negativo, ele é do coeficiente. E depois disso, para resolver a nossa equação, a gente pode simplesmente recorrer x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Nós vamos calcular esse delta separado, porque dependendo do valor do delta, eu não preciso nem continuar. Mas só que dessa vez o meu delta vai indicar que eu devo continuar assim. Como calcular o delta? b ao quadrado menos 4ac. Quem faz o papel do b é o meu 7. Então, 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 144. Bom, 7 ao quadrado, 49. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 144, isso vai dar 576. Bom, 576 mais 49, isso dá 625. E esse número é um quadrado perfeito. 625 tem uma raiz e essa raiz é igual a 25. Caso não se lembre, basta fatorar o número 625. Então, o que vai acontecer com o meu x aqui? Eu vou ter menos o b, que vale 7, mais ou menos a raiz de 625, dividido por 2 vezes o a, que é igual a 1. Bom, daqui, teoricamente, eu teria duas opções. Uma delas partindo para a adição, com o valor dessa raiz, e a outra a subtração. Mas eu já vou descartar de cara a opção que trabalha com a subtração. Por que motivo? O x que eu estou procurando é um lado de uma figura. E se eu pegar a opção do menos 7 com menos 25, esse número vai dar negativo. Se esse número der negativo, quer dizer que eu tenho um lado com medida negativa. E isso não pode. Então a minha única opção que resta aqui é eu pensar no x como menos 7 mais 25 sobre 2. Menos 7 mais 25 dá 18. E 18 dividido por 2 dá exatamente 9. Conclusão. Um dos lados desse terreno, que era o x, ele é o próprio 9. E o x mais 7, ele é, na verdade, o quê? 9 mais 7, que é igual a 16. Logo, os lados desse terreno devem ser 9 e 16. Assim, apesar do formato dos dois terrenos serem diferentes, os dois filhos acabarão tendo terrenos com áreas iguais. Espero que tenha dado para entender. Até um próximo vídeo e fiquem bem.